Olá, seja bem-vindo ao programa do Sintoresp. Neste espaço, você encontra informações da atuação do sindicato, além de serviços, benefícios e também direitos. Acompanhe a seguir as novidades desta semana. Entrevista com o presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, Murilo Pinheiro. Matéria sobre o lançamento do abaixo-assinado das centrais sindicais contra a reforma da Previdência. E no editorial da semana, nosso presidente Francisco Calazans Lacerda comenta os prejuízos da reforma da Previdência para os trabalhadores. Companheiros, trabalhadores de hotéis, restaurantes, bares similares, sou o Calazans, presidente aqui do Sintoresp, e quero comentar com vocês sobre a proposta de reforma da Previdência Social. Bom, a gente ouve falar muito que se faz necessária essa reforma e a gente admite que alguma coisa precisa ser aperfeiçoada, sim, sempre, não é? Agora, o que não pode ocorrer é perda de direito, porque a Previdência, ela existe para amparar o trabalhador por ocasião da velhice, principalmente, não é? Para assistência médica, né? Tudo que o trabalhador precisa no custo da sua prestação de serviço. Mas a aposentadoria vem quando o sujeito cumpriu o seu dever de contribuir para com o Estado, trabalhando, né, e contribuindo para chegar a hora de precisar, ele ter seus direitos. É um pacto entre o indivíduo, o cidadão e o Estado, não é? Então esse pacto não pode ser alterado a ponto de prejudicar direitos adquiridos. Não pode, né? E a condição também da expectativa do direito, né? Aí é uma questão também complicada do ponto de vista jurídico, mas há um direito condicionado, há um direito que a pessoa tem aguardando o requisito essencial, que é completar o tempo de serviço. Então, a preocupação é a seguinte: a alegação é de que a Previdência está quebrada e, em função disso, precisa haver uma reforma rigorosa. Muito bem, mas, porque aí está havendo uma certa mudança na expectativa de vida, né? Enfim, é algo bem complexo. Mas é preciso que a gente também lembre que empresas grandiosas, muitas grandes empresas, devem muito à Previdência. E então é preciso que se vá buscar esses recursos, porque trazendo esses recursos, talvez não se precise fazer tão já uma reforma tão violenta. E parece que essa reforma é um pouco violenta. Então, em nome do Sintoresp, aqui a nossa posição aqui no Sintoresp nesse sentido, de deixar uma advertência, e nós esperamos, confiamos mesmo, que não haja uma reforma aí que venha prejudicar os trabalhadores. É o que nós queremos, porque isso sim, preservar direitos da classe trabalhadora é uma forma de se confirmar aí uma mudança no país, que haja mudanças positivas, né? Temos aí essa esperança de que tudo ocorra, mas é preciso que se tenha muita cautela com essa reforma previdenciária. Eu deixo aqui essa advertência em nome dos meus companheiros da categoria profissional. Muito bem, nós começamos mais um programa de TV do Sintoresp, um programa de cerca de 15, 16 minutos que trata de assuntos relacionados ao mundo do trabalho.
nós costumamos falar muito da própria categoria dos trabalhadores em restaurantes, hotéis, bares similares, que é a categoria representada pelo Sintoresp. Mas o mundo do trabalho é amplo e reúne muitas outras categorias, profissões, funções e atividades. E hoje nós vamos falar com um líder de classe de uma profissão que é absolutamente vital na vida de todos nós, sobretudo na vida urbana, na vida moderna. Por exemplo, esse estúdio aqui depende desses profissionais, equipamentos, microfones, todo o cabeamento elétrico, etc., depende dos engenheiros. Então eu quero falar com o Murilo Celso de Campos Pinheiro, o Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, preside a Federação Nacional da Categoria e também a CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Murilo, obrigado pela sua vinda aqui ao programa do Sintoresp. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Franzinho. Conte sempre conosco. Murilo, hoje, se você fosse elencar as 3 grandes reivindicações ou prioridades dos engenheiros e da engenharia nacional, quais seriam? As prioridades do engenheiro da engenharia, por exemplo, oportunidade de trabalho, Emprego. emprego, por exemplo, desenvolvimento tecnológico. Tá. Tá? Então, eu acho que nós temos grandes discussões a fazer. Mas eu acho que é fundamental que nós tenhamos aí a condição de ajudar a engenharia, ajudar cada vez mais o país a crescer, a desenvolver, a participar das questões da sociedade brasileira. Perfeito. O Murilo me dizia antes do programa começar que a Embraer emprega 5.000 engenheiros. E todo mundo sabe que na Embraer é mão de obra qualificada em todos os segmentos da empresa. Então eu pergunto, agora com a perda da Embraer, que vai passar por um processo de fatiamento e o Brasil perderá a autonomia sobre essa empresa estratégica, se o Murilo considera que haverá desemprego para os engenheiros e também perda para a engenharia nacional. Eu acredito que numa mudança, numa privatização dessa, numa venda desta, né, sempre há a demissão, a perda de emprego e tal. Mas eu acho que para nós, cidadãos brasileiros, você tirar essa tecnologia da mão dos brasileiros é uma coisa muito forte, O engenheiro, muito ruim. A Embraer, Murilo, ela é reconhecidamente de empresa de ponta, né? Sem dúvida. No segmento de 100 passageiros, que faz o avião de 100 passageiros, ela é a primeira, disparada. É a melhor do mundo. A melhor do mundo, E, disparada. portanto, tem uma engenharia que também... Engenharia fantástica. Você nunca ouviu falar de um avião da Embraer com algum problema. Certo. Então, a Azul, por exemplo, utiliza somente aviões da Embraer. Então, a Embraer é uma referência para o mundo. E um país, por exemplo, como o Brasil, que fabrica avião, e entre o mundo todo, acho que tem 5 países somente que fabricam aviões, a gente abrir mão dessa condição é, sem dúvida, para a sociedade, para o povo brasileiro, para o país, é uma perda muito grande. De fato. Murilo, recentemente nós tivemos uma tragédia de proporções assustadoras que foi lá a ruptura da barragem de Brumadinho. Também tivemos um episódio em São Paulo, claro que sem gravidade proporcional, que foi na Marginal de Pinheiros, uma ponte que cedeu e ficou lá 4, 5 meses praticamente prejudicado o trânsito na região sul de São Paulo. Foi falta de manutenção? Sem dúvida. Eu acho que falta manutenção, falta inspeção, falta a responsabilidade de quem que é, falta muitas questões aí de real importância. Eu vejo que a questão de São Paulo, por exemplo, é uma coisa de manutenção, de inspeção, e ao mesmo tempo a questão de Brumadinho, né? Sim. Que precisaria focar mais em cima do problema e não somente em cima das questões jurídicas. Tá. Nós teríamos que focar mais em cima das questões técnicas, de que forma que isso não pode ser repetido em lugar nenhum mais. Portanto, a presença da engenharia, a ação da engenharia se faria absolutamente necessária.
E você vê que uma coisa interessante, né? Quando nós estamos falando da ação da engenharia, eles foram buscar um engenheiro responsável para aprender, né? Pois é. E, na verdade, eu acho que sem você ter o laudo correto, dizendo qual foi o defeito, Sim. o que aconteceu, você simplesmente sacar e prender 2 engenheiros me parece que para a sociedade ficasse de, olha, pegamos o culpado. Sim. É uma coisa muito complicada. Eu diria até uma irresponsabilidade. Né? Nós deveríamos estar discutindo tecnicamente essa questão. Por isso até que nós estamos pensando nisso. O Murilo, eu tive conhecimento de uma espécie de pré-seminário que foi realizado no sindicato recentemente, em que o centro da conversa, se não me engano, foi os governos em âmbito municipal, federal e da União adotarem políticas de prevenção e constituírem, criarem órgãos, secretarias ou entidades parecidas que cuidem da manutenção e da prevenção. Houve um primeiro encontro, uma conversa, um encaminhamento, e agora, no 16 de abril, haverá um seminário focado nesse tema. Como é que foi esse pré-seminário e como é que deve ser o seminário do dia 16 de abril? Então, veja, nós estamos falando agora, né, sobre essa questão das pontes, viadutos, nós estamos falando de Brumadinho e falamos até de prédios, né? Sim. Prédios do governo estadual, municipal e federal. Então, nós resolvemos nesse dia aí fazer uma prévia, uma discussão para um seminário, onde nós colocamos um brainstorming, discutimos sobre essas questões, sobre a responsabilidade. E aí, mais ou menos, Franzinho, nós chegamos à conclusão de que nós teríamos que ter, por exemplo, vamos falar no caso de um viaduto aqui, nós temos que ter o responsável, a área responsável. Entendi. E aí, o que a gente fez? A gente está fazendo uma prévia, ainda é uma prévia, porque o seminário vai acontecer no dia 16 de abril, na sede dos sindicatos de engenheiros. Rua Genebra 25, centro ali ao lado da Câmara Municipal. Exatamente. E nós vamos fazer lá, começando a partir das 13 horas. Tá. Qual é a nossa ideia de fazermos um seminário? É que a gente possa, de repente, propor ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal, que se tenha uma secretaria de engenharia de manutenção. Tá. Porque a partir daí você tem a condição de ter um responsável. Hoje, se você pega um viaduto, por exemplo, nós fizemos esse brainstorm, né? Fizemos uma grande discussão. Aí levanta um companheiro e diz o seguinte, eu sou de uma empresa e fiz uma inspeção a uma certa altura a pedido do governo municipal, por exemplo. Quando ele entrega isso, precisa ser feito isso ficou parado. Tá. Por que ficou parado? Porque não tem quem é o responsável que pega isso. Sim, sim. Então, a nossa ideia é que nós tenhamos uma secretaria de engenharia de manutenção, onde você tem profissionais que façam inspeções periódicas. Você pode estabelecer uma inspeção de 2 anos, de 3, de 1 ano e meio, sim, sim. Aonde o profissional vai lá com checklist, examina desde a grama até o guarda-reio da ponte, por exemplo. E aí ele diz o seguinte, o que precisa ser feito? Veja, naquela ponte ali da Dutra, se tivesse sido feito uma inspeção periódica, uma manutenção, o valor do trabalho, da realização da obra, seria em torno de 5 a 10% do que está sendo gasto. Puxa vida. Então veja, é o nosso dinheiro. Sim, sim. Eu acho que a gente teria que ter uma coisa sistematizada. Isso aqui não vai nenhuma crítica a nenhum governante. Eu acho que nós precisamos da solução técnica. É verdade. E não da discussão, olha, tem a culpa aqui. Não, da solução técnica. E a ideia nossa é que fosse feito o seguinte, nós estabelecêssemos uma secretaria formalizada que tenha a responsabilidade, porque fazendo uma parte, nenhum prefeito, nem governador, nem presidente da República gosta de inaugurar
manutenção, né? Sim, sim, sim. Se a gente não tiver uma secretaria aonde tem uma dotação orçamentária para ela e que ela possa simplesmente realizar, só o fato de você inaugurar uma secretaria dessa já pode ser uma inauguração de qualquer um desses executivos. Claro, claro. Acho que é importante que nós tenhamos aí um responsável pelo assunto, que nós tenhamos aí as inspeções feitas. Sim. Então, por exemplo, na última aí, vamos dizer, nessa questão de um viaduto desse, na hora que você vai pegar o material, você não encontra. Você não encontra quem fez, quem deu o relatório da manutenção, quem deu o projeto disso. Sim, sim. Agora, se você tiver uma secretaria de manutenção, Claro. você tem documentado todas as obras de arte do Estado, do município e do federal. Quer dizer, faz um banco de dados. Aí né? você tem o banco de dados, você consegue apurar o que tem cada coisa, o que é preciso ser feito. Perfeito. E eu acho que isso seria uma solução simples, mas eu acho que muito eficaz. Murilo, feito o seminário dia 16, vocês vão produzir lá um apanhado de propostas, de encaminhamentos, e qual será o passo seguinte? Nós devemos estar produzindo material, claro. Nós temos aquele nosso projeto Cresce Brasil, Sim. mais engenharia, mais desenvolvimento. Através daquele projeto nosso, nós vamos colocar esse seminário com as nossas propostas, com o que deve ser feito. E aí nós vamos levar todos, ou a maioria dos prefeitos, governadores e presidente da República. Tá. Se não o presidente, o ministro responsável, para que a gente faça a proposta Tá. de criação. Eu acredito, Franzinho, se nós criarmos, veja, no estado de São Paulo, em 2 ou 3 municípios, uma secretaria dessa, eu acho que é um gol. Sim. Eu acho que a gente, a partir daí, começa a estabelecer uma linha de atuação. Tá. E que não precisa necessariamente ter um cunho politizado, estou dizendo partidarizado. Sim. Ele pode ter técnico. Então, quando você fala de uma engenharia de manutenção, você tem todo um processo. Sim. E aí você tem definido como fazer aquela manutenção. Perfeito. A manutenção, né, vale para a nossa casa, vale para Exatamente. ambientes públicos, vale para próprios, né, do município, do estado, etc. Mas às vezes uma avaria, não, um equipamento fica fora de uso durante muito tempo, a gente não leva em conta, por exemplo, que o conserto custa caro, portanto sairá do dinheiro público. Que havendo essa secretaria de manutenção, você gera emprego não só para engenheiro, como para o pessoal operacional e várias outras áreas, pessoal de TI, etc. E também tem a questão da mobilidade. Aqui nós estamos falando para uma categoria e para setores empresariais de restaurantes, hotéis, bares similares. Na região sul, onde houve a queda daquela ponte, é uma região de grandes hotéis. Sem dúvida. Ou seja, afetou a mobilidade ali também. E se você torna a mobilidade mais prejudicada e mais lenta, você gera impacto negativo para a economia. Então eu queria também fazer essa observação, porque não é só a questão da engenharia de lá, botar um pilar no lugar certo, consertar uma obra, e tem esse impacto, né, para o coletivo, para a sociedade, que às vezes isso passa despercebido e a gente não aborda. Até o transporte coletivo, né? Exatamente. E aí toda a cidade perde, porque se você atrasa o deslocamento de pessoas, de bens, de mercadorias, toda a economia é afetada. Murilo, eu sou uma pessoa que está aqui assistindo ao programa na TV Comunitária de São Paulo, na TV Comunitária de Guarulhos, depois no nosso canal no YouTube, e achei que é bacana ser engenheiro, acho que eu vou ser engenheiro, vou falar para o meu filho entrar na área de engenharia, acho que tem mercado, é uma área boa para trabalhar. Se quiser conhecer mais por meio do sindicato, como é que faz? Vocês recebem alunos, pessoas interessadas, tem atividade com as escolas? Sim, nós temos atividades, nós temos um núcleo jovem. Para esse aluno, nós temos um núcleo jovem. Um núcleo jovem que atua, por exemplo, esse núcleo jovem faz palestra nas universidades, nas escolas, recebe os profissionais lá, os alunos, para que eles entendam um pouco mais da engenharia e do nosso sindicato, quais são os benefícios também que pode ter.
E, na verdade, se eu tiver que dar uma opinião, uma sugestão a um jovem, faça engenharia. Bacana. Obrigado, Murilo Pinheiro, pela sua presença. Obrigado a Rita, que sempre nos acompanha aqui nos programas, a assessora de imprensa, a Paula, que é assistente direta do Murilo, que está aqui também. Obrigado a todos aqui que nos ajudaram a colocar o programa no ar. E, por fim, a engenharia está diretamente ligada à soberania nacional. Sem engenharia forte, não há nação forte, não há país forte. A todos e a todas um forte abraço e até o próximo programa. As centrais sindicais realizaram hoje, aqui na Praça Ramos de Azevedo, o lançamento de um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. O Sintoresp esteve presente para reforçar essa luta em defesa da aposentadoria e da Previdência Social. Miguel Torres, presidente da Força Sindical, explica que o objetivo é alertar a população para os prejuízos da reforma e convencer parlamentares a votarem contra a proposta. É mais um passo da organização das centrais sindicais, de mobilização que as centrais sindicais tiraram na sua pauta unificada. Então esse momento agora é de estar debatendo com a sociedade a importância de enfrentar essa reforma que tira direito. É uma proposta de reforma que tira direito dos mais pobres e mantém os privilégios dos que ganham mais. Então é impossível nós não levarmos isso à população. O que nós estamos fazendo é contrapondo as propagandas oficiais que o governo está tendo, aos grandes mídias que estão defendendo uma reforma, só que eles não falam os prejuízos que os trabalhadores vão ter. Então esse é o momento da gente estar nas bases, dialogando na base de todos os deputados que estão em Brasília, deputados e senadores que vão votar essa reforma. Então nós estamos falando diretamente com o trabalhador e trabalhadora. Essa reforma tira direito, essa reforma vai impedir que você se aposente. Secretário-geral da Central, Juruna, afirma que os dirigentes sindicais irão aos locais de trabalho coletar assinaturas. O objetivo do abaixo-assinado é fazer com que todos os ativistas sindicais, todos os trabalhadores e trabalhadoras se engajem na sua comunidade, no seu local do trabalho, para buscar a assinatura de todos aqueles que querem derrubar essa proposta do Bolsonaro, que é uma proposta ruim. Nós não estamos aqui dizendo contra a reforma da Previdência, nós estamos falando contra a proposta do Bolsonaro, que é uma proposta que prejudica os trabalhadores, prejudica os mais pobres e acaba apenas beneficiando o sistema financeiro ao propor uma previdência privada. Então, os sindicalistas estão chamando todos os ativistas sindicais para que façam essa mobilização no seu local do trabalho, na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja, para que todos nós possamos, digamos assim, sensibilizar os deputados federais a votarem contra essa proposta do Bolsonaro. Nós estamos lançando aqui hoje essa proposta, já está online no site das centrais sindicais. Os sindicatos imprimem e distribuem aos seus ativistas para que a gente tenha milhões de assinaturas contra essa proposta do presidente Bolsonaro. Para Wagner Gomes, secretário-geral da CTB, é fundamental lutar contra essa proposta que promove um desmonte da Previdência Social. E é uma das propostas mais cruéis que a gente tem notícia no Brasil. Quer dizer, é de uma maldade que ela tem que ser rejeitada. Então, eles falam que vão acabar com os privilégios, mas toda a carga, todo o pagamento da conta vai sendo em cima da classe trabalhadora. E o objetivo principal deles é o que você disse. O objetivo principal é acabar com o sistema. Porque do jeito que a proposta está elaborada, ela vem para acabar com o sistema universal, né? Que é o de você fazer uma cesta, todo mundo contribuir para as pessoas se aposentar, vai acabar com isso. E mais, pela proposta agora de capitalização que eles vão tentar empregar, só antes o trabalhador pagava 1/3, o governo 1/3, o patrão 1/3. A capitalização só vai ter 1/3 do trabalhador. Então o patrão não vai pagar mais a parte dele, nem o governo. E evidentemente que o trabalhador não vai ter condição de ter aposentadoria nenhuma. E a capitalização que ele vai fazer
vai ser mixaria igual nós temos o exemplo do Chile. Maria Auxiliadora é secretária da Mulher da Força. Ela alerta que as trabalhadoras serão as maiores prejudicadas pela reforma de Bolsonaro. Essa reforma vai prejudicar as mulheres por quê? Primeiro, nós entramos mais tarde no mercado de trabalho. Nós temos o ciclo da nossa maternidade. Então, vai ser impossível as mulheres trabalhar, contribuir 40 anos numa situação de desemprego que está no Brasil. Para o nosso diretor, Vicente Elias, é fundamental que o Sintoresp se una a essa luta, em defesa da aposentadoria de todos os trabalhadores. O Sintoresp sempre está do lado de todos os trabalhadores da nossa categoria e demais categorias. O que nós estamos aqui fazendo é lutando para que esse governo, o que ele esteja fazendo está errado. Pelo nosso conhecimento de trabalhador, nós sindicalistas, e nós só queremos o melhor para a nossa categoria, para todos os trabalhadores brasileiros. Durante a coleta de assinaturas, o DIEESE aproveitou para divulgar a calculadora da aposentadoria. O aplicativo contabiliza o tempo e o valor do benefício, pelas regras atuais e como ficará caso a reforma seja aprovada. O DIEESE lançou o mês passado uma calculadora, que pode ser baixado no site do DIEESE, que é www.diese.org.br. Pode também ser baixado pelo Play Store, e você instala no seu celular e pode fazer o cálculo. O que é que a calculadora faz? Ela compara como seria a aposentadoria da pessoa pelas regras atuais com a proposta do governo Bolsonaro, caso ela venha a ser aprovada. Então, faz a comparação tanto do ponto de vista da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, tá certo? E mostra as diferenças que são enormes entre uma situação e outra. Ou seja, os trabalhadores, as pessoas vão perder muito com essa proposta da aposentadoria do Bolsonaro, da reforma da Previdência, se ela for aprovada. Encerramos aqui mais uma edição do programa do Sintoresp. Veja também nosso conteúdo no canal do YouTube do Sindicato. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.